Mães, como é bom estarmos reunidos mais uma vez para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, louvarmos o seu nome e também ouvirmos a sua palavra. Esse é o terceiro culto aqui na nossa igreja, no templo da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi. Já tivemos o primeiro culto às 9 horas da manhã, uma boa participação da igreja. Agora à tarde também, nós estávamos aqui com a igreja lotada, os irmãos aprendendo a palavra do Senhor, e agora à noite concluindo assim essa maratona de cultos, de louvor, de adoração ao Senhor, no dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, é o dia para a igreja estar reunida em louvor, em adoração ao nosso Deus. E pela manhã nós ministramos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 ao 44, concluindo assim a exposição do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E eu achei por bem falar sobre o mesmo tema que falamos pela manhã, que foi a oferta da viúva pobre, falar agora à noite. Só que eu não vou usar o texto de Marcos, nós vamos usar o texto de Lucas. Então eu convido a igreja do Senhor para juntos lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Por favor, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 ao 4, palavra do Senhor para os nossos corações. O tema da mensagem será a oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre. Lucas, capítulo 21, versos 1 ao 4. Palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. É uma nova versão, na verdade uma atualização da nossa revista e atualizada, e que tem sido cada vez mais adotada pela igreja brasileira. Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas 21, 1 ao 4. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a Ele que fale o nosso coração, que nos oriente, que nos edifique à luz da sua palavra. Curva a sua fronte em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós declaramos as tuas maravilhas. E queremos te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa estar iluminando a nossa mente, o nosso coração, para mais uma vez estarmos expondo a tua palavra com fidelidade no poder e na autoridade do Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado juntos, por favor. Eu quero começar contando a mesma ilustração que eu contei pela manhã. Conta-se que uma criança chegou em uma sorveteria e perguntou quanto custava 3 bolas de sorvete. A atendente, ela disse, custa tanto. O menino olhou as moedas que estavam em suas mãos e disse, e 2?
Ela disse, tanto. Ele olhou de novo e ele perguntou quanto custava uma. A vendedora, já um pouco aborrecida, apressada por causa dos clientes que estavam ali, ela disse, custa tanto e é importante que você decida logo, porque eu tenho pressa. O menino disse, então coloca uma bola de sorvete para mim. Ela colocou a bola de sorvete, o menino deu as moedas, deixou em cima do balcão e saiu. Quando a vendedora foi contar as moedas, ela viu que a criança não tinha tomado as 2 bolas de sorvete, porque ela queria não só comprar o sorvete, mas ela queria deixar uma gorjeta para a vendedora. E aquela vendedora começou a chorar, porque viu a atitude, a postura, o coração daquela criança. Não era a oferta em si, não era a gorjeta em si, não era o valor que estava ali diante dos seus olhos ou naquele balcão, mas a atitude, o gesto, o que foi feito por aquela criança, o coração daquela criança sendo demonstrado ali naquela oferta tão pequena. Preste atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, para isso que eu vou dizer para você. Existe uma relação muito forte entre adoração, entre culto e oferta. Existe um entrelaçamento de culto e oferta. Há um princípio na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, de que ninguém poderia chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Todo adorador que chegava à presença de Deus, ele tinha que oferecer algo ao Senhor. Ele tinha que trazer algo para ser oferecido diante do Senhor. Então ele não poderia chegar jamais de mãos vazias. Por quê? Porque existe uma relação entre adoração, culto e ofertas. Pois bem, nós estamos diante de um texto que trata de uma oferta. A oferta da viúva pobre. Agora a questão é, por que esse texto está aqui? Eu queria chamar a sua atenção para o contexto dessa passagem, porque o contexto dessa passagem é fundamental para a gente entender por que ele está aqui. Primeira coisa que chama a nossa atenção é que Marcos e Lucas registram essa história, Mateus não, somente Marcos e Lucas. E quando nós vamos olhar essa história, tanto no Evangelho de Marcos, como aqui no Evangelho de Lucas, se bem que aqui em Lucas está um pouco resumido, nós vemos que essa história está dentro daquele contexto da última semana do ministério de Jesus, quando Jesus está em Jerusalém, é uma terça-feira, ele havia entrado no domingo em Jerusalém, e ele estava naquela semana fazendo a seguinte coisa, ele ia pela manhã a Jerusalém, passava o dia no templo ensinando, voltava, pernoitava em Betânia e no outro dia, mais uma vez, vinha a Jerusalém. No domingo, ele observou o templo, o que estava acontecendo no templo. Na segunda, ele expulsou os cambistas, aqueles que negociavam no templo. E nesta terça, ele está ensinando no templo, ele está pregando, ele está doutrinando as pessoas ali no templo, no pátio do templo, e o sinédrio, a liderança do templo, fica apavorada com aquilo. E eles começam a lançar armadilhas para o Senhor Jesus, fazendo perguntas capciosas. Com que autoridade Jesus estava ensinando no templo? A segunda pergunta que eles levantam é se era lícito pagar tributo a César. Depois eles levantam uma pergunta sobre a ressurreição dos mortos.
Em seguida vem um escriba e pergunta para o Senhor qual o maior dos mandamentos. E Jesus termina aquele momento falando que os irmãos, a igreja do Senhor, precisava ter cuidado, acautelar-se dos escribas e dos fariseus, que eles gostavam de vestes compridas, de saudações nas praças, dos primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas, e de serem chamados mestres, pais. Jesus está ensinando sobre isso. E ele diz que aqueles homens, eles entravam nas casas das viúvas e eles violavam a casa das viúvas, roubavam as viúvas e, para justificar, eles faziam longas orações. O contexto aqui é o capítulo 23 de Mateus, aquele sermão duro de Jesus que nós estamos estudando aqui na quarta-feira, contra esses falsos mestres, esses líderes religiosos de Israel, do templo de Jerusalém. Mas a pergunta é, e o que tem a ver a história dessa viúva pobre que ofertou com todo esse contexto? Porque está dentro aqui de um parênteses muito interessante. Está entre esse discurso de Jesus contra a liderança e o sermão de Jesus, o discurso de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Por causa daquela falsa religiosidade, daquela hipocrisia do povo, o templo e Jerusalém seria destruída. Capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21, a sequência aqui do Evangelho de Lucas, vai tratar sobre esse sermão escatológico de Jesus, que trata sobre a destruição do templo. A pergunta continua, o que tem a ver a história da viúva pobre com os falsos mestres e com a destruição do templo de Jerusalém e da própria Jerusalém? Pois bem, alguns teólogos respondem da seguinte forma: se você olhar a perícope anterior, tanto no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, antes do verso 41, e aqui em Lucas, se você olhar o capítulo 20, final do capítulo 20, quando Jesus denuncia os escribas e fariseus, ele usa o exemplo de que eles entravam nas casas das viúvas e roubavam as viúvas. Então os estudiosos dizem que o que pode estar acontecendo aqui é que quando o evangelista estava narrando esse fato, ele, uma vez estando diante dessa palavra viúva, né, que os falsos mestres entravam na casa delas, o evangelista, tanto Marcos e Lucas está com certeza trabalhando o seu evangelho a partir do evangelho de Marcos, então eles resolveram contar a história dessa viúva. Por quê? Porque veio à mente o nome viúvas, e aí eles resolveram contar a história dessa viúva. Simplesmente por isso. Outros estudiosos entendem que a coisa é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. É que se você olhar o capítulo 12 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, você vai ver que o contexto é exatamente aquele que eu falei, dos falsos mestres, e que Jesus, ele conclui o ensino acerca desses falsos mestres com duas ilustrações ou dois exemplos que mostram pessoas piedosas, pessoas que tinham uma verdadeira visão do que é a fé, do que é o Evangelho. Aquele escriba que chega para o Senhor e pergunta para ele qual o maior mandamento, e aí o Senhor diz que seria você amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. E aí o escriba diz, olha Senhor, disseste bem, não só que Deus é um só, mas que amar a Deus e amar o próximo excede a todos os sacrifícios, aos holocaustos. Então é o primeiro exemplo que está fazendo um contraste com aqueles falsos mestres, aqueles falsos líderes. E o segundo exemplo que Jesus dá,
para combater aquela falsa religiosidade, é exatamente o exemplo da viúva pobre que está ofertando. Então esse é o contexto. Essa história está aqui entre a denúncia de Jesus dos falsos mestres e o sermão escatológico, porque essa mulher é um exemplo para nós do que é um verdadeiro crente, um verdadeiro religioso, uma verdadeira pessoa piedosa diante do Senhor. Por isso que a história dela está aqui. Mas a terceira coisa que fundamenta para nós por que essa história está aqui, é que a resposta que Jesus deu para aquele povo, falando do escriba, é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E ao próximo, como a nós mesmos. E a história dessa mulher mostra para nós que ela amava a Deus acima de todas as coisas e ela amava ao próximo como a si mesmo. Nós vamos ver aqui à medida que nós formos estudando. Então ela é um exemplo do que o Senhor acabou de ensinar, chamar a atenção da igreja, do povo dele. Então, com isso em mente, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos ir lendo o texto. E à medida que lermos o texto, extrairmos daqui o sentido do texto e as lições para a nossa vida. Não esqueça o contexto. Lembre-se, texto sem contexto é pretexto para a heresia. O texto está nesse meio aqui. A denúncia de Jesus dos falsos mestres, o sermão escatológico, uma religiosidade hipócrita, legalista, tradicionalista e o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religiosidade que glorifica a Deus, que agrada a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Então, com isso em mente, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Lucas começa dizendo assim: Jesus estava observando e viu que os ricos que lançavam o seu dinheiro, viu os ricos lançarem o seu dinheiro na caixa de ofertas. Marcos é mais detalhista nesse aspecto, e Marcos diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observando as multidões colocarem ali o dinheiro na caixa das ofertas, que era o gasofilácio, e Jesus viu que os ricos traziam grandes quantias de dinheiro. Lucas, de forma mais resumida, trazendo uma informação mais enxuta, ele diz que Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. O que esse texto está colocando para nós? Primeiro vamos começar com a informação que Marcos deu. Diz que Jesus estava sentado. E por que Jesus estava sentado? Porque aquele dia para Jesus foi um dia extremamente cansativo, exaustivo demais. Se você ler o capítulo 23, é um sermão muito pesado que Jesus fez. Se você olhar as perguntas que foram lançadas, os embates, os debates que Jesus teve, então Jesus, após ter respondido aquelas perguntas, ter pregado aquele sermão, ter dado toda essa instrução para o povo, ele se assenta. E ele se assenta no pátio das mulheres. Por que nós sabemos que é o pátio das mulheres? Por causa da informação de que ele está assentado diante do gasofilácio, ou da caixa das ofertas. E a caixa das ofertas ficava no pátio das mulheres, que era logo na entrada do templo. E ali naquele pátio existia 13 caixas de ofertas, que a expressão comum, que a Nova Almeida já traduziu como caixa de dinheiro, seria gasofilácio. O que quer dizer essa palavra gasofilácio? Quando aparece na nossa Bíblia,
não é uma tradução, é uma transliteração do original, do grego. É do jeito que está lá. Lá está gasofilácio. Então, os tradutores, tanto da Corrigida como da Almeida, Revista e Atualizada, não traduziram, simplesmente transliteraram as palavras do grego. Então, veio para nós como gasofilácio. Mas o que é um gasofilácio? Essa palavra é uma palavra composta. A primeira parte significa tesouro e a segunda parte significa caixa. Então, por isso que aqui colocou-se caixa de dinheiro, ou caixa das ofertas. E no pátio das mulheres existia 13 gasofilácios, 13 caixas do tesouro, ou das ofertas. Em cada uma delas tinha ali especificado que tipo de oferta. A oferta para a construção, a oferta para os pobres, a oferta dos sacrifícios, a oferta dos sacerdotes. Tinha ali 13 caixas com as especificações. E é interessante que essas caixas, quando você vai olhar no texto bíblico, era também chamada de chifre ou de trombetas. Por quê? Porque elas tinham o formato de um chifre, de uma trombeta. Lembra de um chofar? Era esse formato. Por quê? Porque a malandragem é antiga. Já naquela época, as pessoas quando iam colocar a oferta, muitas vezes, ao invés de colocar uma oferta, elas tiravam a oferta. Isso é muito comum nas igrejas, principalmente quando se usa salva, aquela sacolinha que passa no meio do povo. A pessoa vai lá, ela coloca a mão, ao invés de ela colocar uma oferta, ela puxa. Existem relatos e mais relatos, filmagens em igrejas de pessoas que vão lá e puxam o dinheiro que está dentro. Então, para que isso não acontecesse, a caixa das ofertas, o gasofilácio, na época, era em forma de chifre. Ou seja, existia toda uma estrutura, porque você colocava a oferta rodava ali, caía lá embaixo, não tinha como você botar a mão e tirar. E também era chamado de trombetas, porque tinha a forma de uma trombeta, de um chofar. Daí Mateus, lá no capítulo 6, dizer que quando você der esmola, não toques trombeta diante de ti. Há duas possibilidades. Primeiro, que ele está falando exatamente do fato de você estar ali no gasofilácio, que tinha a forma de uma trombeta, e você está fazendo propaganda daquilo. Ou, alguns teólogos entendem que é literal. A ideia é que os ricos, quando iam depositar ofertas, alguns ricos queriam que tocassem uma trombeta diante deles. Porque naquelas caixas do gasofilácio ficavam os sacerdotes conferindo as ofertas. Então, voltando aqui à informação. Jesus está sentado diante do gasofilácio, diante ali daquelas caixas de dinheiro, de ofertas, no pátio das mulheres. E, como é que diz o texto aqui? Jesus estava observando. Observando. Jesus sentou-se ali e ele ficou observando as multidões, e Lucas vai destacar aqui, resumidamente, que ele observou principalmente os ricos, depositando ali grandes quantias de dinheiro no gasofilácio. Eles chegavam e depositavam ali as suas ofertas. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Como eu disse, existe sim uma relação muito forte entre adoração e contribuição. E Deus, aqui na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele observa como o adorador está contribuindo na sua obra. O pastor pode não estar observando, o presbítero, o diácono, o tesoureiro, mas não tenha dúvida que Deus está observando o que você está fazendo
quando você sai do seu lugar e vem no gasofilácio, ou quando você transfere lá para a conta da igreja, aquela sua contribuição, não tenha dúvida que o Senhor está observando. Ele está vendo. E como eu disse no outro sermão, Ele sabe fazer contas. Ele sabe se é realmente o dízimo que você está colocando ali. Ele sabe se é realmente uma oferta de verdade que você está colocando ali. Ele sabe quais são as motivações do seu coração ao fazer aquela oferta. Ele sabe muito bem. Talvez você olhe para o texto e diz assim, mas Jesus tinha tanta coisa para observar. Se você olhar o contexto, principalmente a sequência, os discípulos estão observando o templo, as pedras, a construção do templo, a beleza do templo. Eles estão boquiabertos com toda aquela estrutura, com toda aquela religiosidade, toda aquela pompa. Mas enquanto os discípulos estão admirados com a estrutura do templo, Jesus está observando a maneira como os adoradores estão contribuindo. Está observando o gasofilácio. Está diante do gasofilácio, da caixa das ofertas, vendo as pessoas colocando as suas contribuições. Nunca esqueça, Deus observa a contribuição que nós fazemos na sua casa. Mas diz o texto que Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Eu fico admirado com isso aqui, meu irmão. Porque rico da oferta é algo que tem que observar mesmo. Porque rico é miserável. A última parte a se converter no homem é o bolso. Diz que quando o cara converteu o bolso, ele já converteu tudo. É a última parte. Então, geralmente, o rico, ele não contribui, ele não ajuda. A igreja de Deus, em toda a sua história, é só você ler Atos dos Apóstolos, é você ler toda a história da igreja. Você vai ver que a igreja de Deus sempre sobreviveu, não dos ricos, mas dos pobres, das viúvas, das pessoas simples, do trabalhador comum, do jornaleiro. Os ricos, existe rico piedoso, sim, mas é raro. Mas aqui, o texto diz que Jesus está observando e os ricos estão colocando ali no gasofilácio, naquelas caixas que está ali diante deles, grandes quantias, estão ofertando, estão ajudando no templo. O templo estava em obras, em reforma, e eles estavam ali ajudando, contribuindo. E Jesus está observando. É um fenômeno. Mas de repente, diz que quando o Senhor está observando ali, veio uma viúva, e olha como é que diz o texto aqui de Lucas. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Marcos diz que lançavam uma grande quantia. Aí diz que Jesus viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Preste atenção nisso aqui. Jesus está observando o gasofilácio. E ali ele está vendo os ricos depositando dinheiro. De repente chega uma viúva. Como é que ele sabia que era viúva? Primeiro, pela roupa. Segundo, pela oferta que ela deu. A outra pergunta é, como é que ele sabe o tamanho da oferta ou a quantidade da oferta? Porque, como eu já disse antes, em cada gasofilácio ficava um sacerdote. E tinha em cada gasofilácio ali
o nome da oferta específica que era dada. E quando a pessoa chegava diante do sacerdote, ele dizia, olha, eu vou dar tanto para essa causa. E o sacerdote conferia aquilo que você estava dando e você colocava ali no gasofilácio. Então, Jesus está sentado, observando, e ele viu quando aquela mulher chegou e ofereceu as 2 moedas que ela tinha. E pelas suas vestes, pelas suas ofertas, Jesus viu que era uma viúva. Agora, o texto é muito claro. Não era simplesmente uma viúva, era uma viúva pobre. Viúva já era sinônimo de pobreza. E quando o texto diz assim, uma viúva pobre, está dizendo que era pobre mesmo. Era alguém que não tinha absolutamente nada. Essa mulher era pobre, pobre, pobre. E a outra coisa era pela oferta. Ela deu o quê? 2 pequenas moedas, que no texto grego chama-se leptas. O que era isso? Marcos dá uma informação, que ele está escrevendo para Romanos, que não entendia a economia ou a moeda judaica. Marcos dá uma informação dizendo que era 2 pequenas moedas, equivalente a um quadrante. E quando você vai olhar, é difícil traduzir para a nossa realidade, mas a ideia é o seguinte, um quadrante era uma parte de um denário. O que era um denário? O salário de um trabalhador, de um dia de serviço. Então você tirava dali 2% de um dia de serviço de um trabalhador comum. Desses 2%, havia outra porcentagem, pega aí a menor moeda, que era lepta. Então, o que essa mulher deu aqui é centavos, centavos, centavos. Aí Jesus está olhando aquela mulher dando ali 2 moedinhas, as menores, mais insignificantes. E diz Marcos, e Lucas coloca aqui também. Porém, Marcos tem um detalhe mais interessante, que ele diz assim, que Jesus chamou os discípulos, convocou os discípulos, e diz, olha, em verdade eu digo a vocês, que essa mulher, ela contribuiu mais do que todos aqui. Ela deu mais do que todos. Veja, meus queridos irmãos, que oferta não é quantidade. Oferta é um ato de fé, é coração, é gratidão, é vida. Eu fico imaginando o tesoureiro e os responsáveis por aqueles gasofilácios contando aquela oferta. E aí pegava ali um saco de moedas de ouro que um ricaço deu e diziam, que oferta. Aí o outro pegava mais uma quantidade. E eles estão somando a oferta do gasofilácio. E de repente, eles pegam 2 moedinhas, centavos, e alguém diz assim, não precisa nem incluir na conta não, bota de lado aí, essa aí, vamos dar para os meninos. E o que salvou a oferta naquele dia foram aquelas 2 moedas. Deus não se impressiona com o tamanho do nosso cheque ou a quantidade do dinheiro que nós colocamos no gasofilácio. Sabe por quê? Porque toda riqueza é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. E se ele está dando a você uma parte disso, se ele está abençoando você, se ele está abrindo as janelas dos céus para você, é para que você abençoe outras pessoas e para que você invista na obra do Senhor. Deus, eu achei interessante uma frase que eu li,
de um comentarista, que ele disse assim: Deus não ama a oferta, porque já é dele. O dinheiro já é dele, a riqueza já é dele. O que a Bíblia diz é que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama você, o ofertante, não a oferta. Deus não precisa da oferta, meu irmão. Mas Deus ama e Deus se alegra com o ofertante. Jesus está observando aqui, não é só o dinheiro que estava sendo colocado. Na verdade, a ênfase não é o dinheiro. Esse texto aqui não está falando de dinheiro. Jesus estava observando aqui os ricos, os religiosos, e estava observando aqui essa viúva pobre, essa mulher simples, humilde, que estava ali ofertando diante do Senhor. E ele reúne os discípulos. A oferta dela provocou uma reunião do conselho, da junta diaconal, da liderança da igreja. Ele reúne os discípulos e diz: olha, preste atenção aqui o que eu vou dizer para vocês. Vocês estão olhando aí o templo, as pedras do templo, a construção. Preste atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Está vendo essa mulher? Está vendo essa viúva? Ela deu mais do que todos os outros. E os discípulos, talvez, olhando para o Senhor, disseram assim: como assim, Senhor? Ela é uma viúva. Ela é pobre. Veja a roupa dela. O Senhor está dizendo que ela deu 2 moedas, e como é que ela deu mais do que todos os outros? O Senhor não sabe fazer conta? O Senhor viu quanto é que fulano de tal deu? Quanto é que a irmã fulana deu? O Senhor não leu o relatório? O Senhor não fez a análise? Porque é assim que muitas vezes nós agimos. Nós achamos que porque a pessoa deu uma quantia maior, que ela deu mais do que todo mundo. E eu sempre digo, dízimo é dízimo, meu irmão. Não interessa se é 1 milhão ou se é 10 reais ou R$1. Se é dízimo, é dízimo. Aí Jesus diz para aqueles homens: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque todos esses, eles deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Preste atenção, todo o seu sustento. Veja quantas vezes o texto faz referência a ela como pobre ou da sua pobreza. E agora o texto termina dizendo que ela deu todo o seu sustento. Todo. Ela deu tudo que possuía. O que aquela mulher tinha na vida era aquelas 2 moedas. E tchau. Mas, tocada, porque o templo estava em reforma, tocada porque aqueles gasofiláceos, aquelas caixas de dinheiro, tinha alvos específicos, como por exemplo, pessoas necessitadas, aquela mulher viu que ela precisava contribuir para ajudar na obra de Deus e a pessoas necessitadas. E o Senhor está observando o que ela fez e disse: ela deu mais do que todos, porque os ricos, esses aí que vocês estão vendo, doando grandes quantias, uma soma muito grande de dinheiro, eles deram do que sobrava. Eles não estão fazendo nada demais, eles estão dando do que está sobrando. Eles têm tanto, eles são tão ricos, têm tanto dinheiro, que eles não têm nenhum sacrifício, nem estão fazendo esforço nenhum. Estão dando do que sobra. E o que sobra deles é algo que impressiona a igreja. Então eles dão a sobra e ainda ganham fama, ainda são aplaudidos, ainda saem no relatório, ainda botam o nome no livro de ouro, ainda é apresentado lá na frente, mas eles estão dando sobra. Sobra. Porque o dinheiro mesmo está investido. O dinheiro mesmo, eles estão investindo no tesouro, eles estão fazendo investimento em outras áreas, eles estão trocando de carro, eles estão enfeitando suas casas, eles estão comprando roupa boa, frequentando o shopping, fazendo tudo do bom e do melhor.
e para a obra do Senhor eles dão do que sobra. Do que sobra. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto? É claro que se você quiser ver o sermão mais detalhado, veja o sermão que eu preguei de manhã, que foi 1h15, 1h20. Aqui eu estou trazendo de novo com o texto de Lucas, mas estou resumindo aquilo que nós já ministramos na série de Marcos. Mas quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? A primeira está muito clara, né? Deus se importa conosco no que diz respeito à nossa contribuição e à forma como nós estamos ofertando na sua casa. Jesus está observando. Não é o pastor, meu irmão. Não é o tesoureiro. Eu faço questão de não observar. Eu gosto de, na hora do louvor, quando os irmãos estão contribuindo, eu gosto de fechar os olhos aqui. Ou ficar sentado de cabeça baixa, ou então se eu estou em pé, eu fecho os olhos, ou me viro para cá para olhar a letra da música. Exatamente para não ver os irmãos contribuindo. Porque tem aqueles que quando vai contribuir, ele só falta dizer assim, está vendo aí, pastor? Olha eu colocando aqui, ó. Outros depositam o dinheiro na conta e ainda mandam um WhatsApp. Está vendo aí, pastor? Meu irmão, não se preocupe comigo. Não se preocupe com o tesoureiro. Agora, lembre-se que o Senhor está vendo você. Que o Senhor está observando você. Que o Senhor está vendo a atitude do seu coração. A grande questão aqui, meus irmãos, que esse texto está colocando para nós, é exatamente essa. Deus está observando se a prática religiosa que nós temos é realmente para a sua glória, para o bem do seu povo, ou se é para a nossa glória, se nós queremos tocar trombeta diante de nós. Então os ricos chegavam ali diante do gasofilácio, depositavam grandes quantias, eles diziam a quantia, né, para o sacerdote, olha, eu estou doando aí 10 mil reais, eu estou doando tanto. E aí o sacerdote, muito obrigado, que Deus te abençoe, você é muito generoso e tal. E aí divulga, né? A viúva chegou talvez envergonhada ali com as 2 moedinhas, centavos. Essa não compensa nem tocar trombeta, né? Não paga nem o toque da trombeta. Mas Deus estava vendo. E Deus estava vendo o coração daquela mulher. Deus estava vendo a atitude daquela mulher. Deus estava vendo o propósito que estava por trás daquela oferta. O que essa viúva está ensinando para nós, meus irmãos, é que ela amava a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com todos os seus bens, com toda a sua vida. E amava o próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque aquela oferta não era só para o templo, aquela oferta era para as pessoas necessitadas. Outros órfãos e viúvas. Então ela disse, essa oferta aqui é para ajudar pessoas e para ajudar a casa do Senhor. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Só tenho 2 moedas, eu vou dar. Entendeu por que o texto está aqui? Enquanto os escribas e fariseus não amavam nem a Deus nem ao próximo, aquela mulher amava a Deus e amava o seu próximo, a ponto de dar a moeda que ela tinha, a única coisa que ela tinha, para glorificar a Deus e ajudar o próximo. Mas o ponto é, o Senhor está observando. Ele está vendo. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que não é a quantidade que faz diferença diante de Deus. Não é a quantidade. Os ricos estavam depositando grandes somas. O que faz diferença diante de Deus não é a quantidade da nossa oferta, mas a qualidade da nossa oferta, o que está por trás da nossa oferta. Pode ser 2 moedas,
Mas o ponto é, até que ponto aquilo que eu estou colocando diante do Senhor me custou alguma coisa? Ou é sobra? Você consegue ver isso aqui, meus irmãos? Oferta é um ato de fé, de confiança, de gratidão, de crer na providência de Deus, de honrar a Deus. O texto é muito claro, essa mulher deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Enquanto que os ricos estavam dando o quê? Sobra. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Um princípio que Davi aprendeu, e que está lá em 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 18. Davi estava para construir um altar ao Senhor, e ele vai conversar com o dono de um terreno, e ele chega lá e quer comprar o terreno, e quando ele diz qual é o propósito, o dono do terreno diz, olha, eu vou dar o terreno para você, e você construa o altar para o seu Deus. Ele diz, não, eu quero pagar pelo terreno, porque eu não posso oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Eu pergunto, a sua oferta, o seu dízimo, realmente lhe custa alguma coisa? Ou você está dando sobra? Como aqueles ricos. Ou você primeiro faz todas as outras coisas, se sobrar, se der, eu levo alguma coisa. É assim que a gente faz muitas vezes. Essa mulher não. Ela disse, eu vou consagrar ao Senhor aquilo que eu tenho. Custou para ela. Foi um sacrifício para ela. Não foi algo tão simples. Ela deu o que possuía, ela deu o seu sustento. E eu ressaltava no outro sermão o seguinte, talvez se eu e você fôssemos aconselhar aquela mulher, a gente diria assim, você está doida? Você é fanática. Você tem 2 moedas, sabedoria, Deus quer da gente sabedoria. No mínimo, você dá uma, fica com outra. Ou então, olha, se você não pode dar, Deus entende. Não é isso que a gente diz para as pessoas? Mas por que essa mulher deu? Porque, como eu disse, essa mulher amava a Deus. De todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. E assim como aquele escriba disse que amar a Deus é superior a qualquer sacrifício e holocausto, essa mulher está provando isso, ela está demonstrando isso na prática, dizendo assim, eu estou doando diante do Senhor todo o meu sustento, tudo que eu tenho, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ela crê no Senhor, ela ama ao Senhor, ela conhece ao Senhor. Será que é assim que nós agimos, meus irmãos? Será que é assim? Ou nós somos como aquela criança que o pai deu 2 moedas. E aí disse assim, meu filho, olhe, uma é sua, outra é do Senhor. Você vai para a igreja, nós vamos para a igreja. Uma é para você lanchar, outra é para o Senhor. Você vai colocar no gasofilaço, tá bom? O menino disse, tá bom, papai. E a família se arrumou e vamos para a igreja. E pelo caminho o menino, de vez em quando, contava a moeda. Coisa de menino, né? Pegava, olhava. Quando Júlio era pequeno, com certeza fazia demais isso, né, Júlio? Olhando as moedas. Botava no bolso, aí daqui a pouco, para ver se está rico, né? Se tem o dinheiro, pegava a moeda de novo e dava outra olhadinha, para ver se está lá. Aí, numa dessas olhadas, ele dizia, essa aqui é minha, essa aqui é do Senhor. Botava de novo. Aí daqui a pouco ele pegava. Uma é minha, outra é do Senhor. Numa dessas olhadas, uma das moedas escorregou na mão dele, rolou, caiu no bueiro. Ele disse, Senhor, a tua, ó, já era. Menino esperto, não é não? Mas não é isso que a gente faz? Qualquer coisa que acontece na sua vida, qual é a primeira coisa que você corta?
O dízimo é a oferta que você ia dar na casa do Senhor. O carro quebrou, aconteceu alguma coisa, primeira coisa que você corta é a contribuição que você iria dar na casa do Senhor. E a grande desculpa é: Deus entende, Deus sabe. Deus sabe que eu não posso. Diga isso para essa viúva aqui. Agora, o que o texto está mostrando para nós é que Deus não se impressiona com quantidade, mas Deus está vendo a qualidade da nossa oferta. Se é 2 centavos, se é 5 centavos, se é 10 milhões, o Senhor está vendo a qualidade da oferta. O que Ele não quer é sobra. Dízimo e oferta são primícias. É a primeira coisa. Eu já aprendi, meus irmãos, ao longo dos anos, o seguinte: se você não tirar o dízimo assim que você recebe o dinheiro, meu irmão, não sobra não, por favor. A não ser você que tem muito dinheiro assim, um caba como Marcos, Júlio César, Severino, essa turma assim da prateleira de cima, não sei, mas se eu não tirar logo, meu irmão, e eu aprendi esse princípio com minha mãe, eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço é separar o dízimo. O pastor é dizimista, viu? Eu sou dizimista no presbitério. É uma discussão muito grande para que os pastores sejam dizimistas na igreja, mas como eu sou membro do presbitério, e o presbitério sobrevive do dízimo dos pastores, que manda seminarista para o seminário, juntas missionárias e tal, então nós somos dizimistas no presbitério. O tesoureiro está aqui, ele tem acesso ao relatório do presbitério. Está lá. Porque o pastor tem que pregar aquilo que ele vive. Mas eu já aprendi isso. Se você não fizer o dever de casa, de que o dízimo e as ofertas são primícias, se você for dizer assim, não, primeiro eu vou pagar as contas, vou resolver isso, vou resolver aquilo, não faz, meu irmão. Não faz. Então tem que ser uma decisão. Você tem que dizer assim, olha, eu ganho tanto, primeiro lugar é o que é separado para o Senhor, segundo, vem água, luz, telefone, feira, vem isso e aquilo outro, está aqui. Senão você não faz. É primícia. E é isso que agrada a Deus. E não vai ser a quantidade, o valor que você está depositando. É essa atitude, esse coração, esse ato de fé que você está fazendo. Que muitas vezes quando você fecha, não bateu a conta. Diz assim, e agora, meu Deus? E agora? Aí Deus abre daqui, abre dacolá, levanta alguém e abençoa. Mas você foi fiel. Primeiro você contribuiu com a obra do Senhor. Você fez aquilo que o Senhor mandou você fazer. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso ainda quando criança, da minha mãe. E hoje minha esposa, ela, olha, todo mês, pra você ter uma ideia, quando a gente está fazendo as contas, ela diz, você já mandou o dízimo do presbitério? Eu digo, já. Ela cobra. Primícias. Primícias. É isso que faz diferença. Não se preocupe com a quantidade, meu irmão. Se preocupe com a fidelidade. Se preocupe com o coração, com a gratidão, com a fidelidade. O ponto aqui é, eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe, que não é um sacrifício. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, meu irmão. É fácil para o rico que está dando sobra. Da sobra é fácil. Agora, fazer o certo, fazer de acordo com a vontade de Deus, não é fácil. Você sabe que não é. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. O aumento de botijão, de gasolina, de comida, de todo mundo. Você vai no supermercado, você fica assustado. Você para no posto de gasolina, só misericórdia.
Mas quando você for tentado a negligenciar aquilo que é do Senhor, não faça isso. Contribua como primícias. Como primícias. Não para Deus lhe dar alguma coisa, mas porque Deus já lhe deu, Deus já te abençoou. É um privilégio contribuir na obra do Senhor. Não é a quantidade, é a fidelidade, é a gratidão, é o coração. Essa mulher deu tudo o que possuía, porque o coração dela foi movido para aquilo. Não faça para aparecer. Cuidado, Ananias e Safira fez. A igreja primitiva, os irmãos estavam contribuindo, trazendo as suas ofertas, as suas contribuições, e é muito bonito. E principalmente quando o movimento começa, aí o cara não quer ficar de fora, né? Por isso que muitos pastores usam aquela estratégia do livro ouro, o banco da família, a pedra que foi a família fulano de tal que deu, o nome que vai ficar na placa, aí a pessoa contribui que é para aparecer. Não era obrigado, mas Ananias e Safira resolveram vender um terreno, aí o dinheiro foi alto, aí disseram assim, chegaram num acordo, vamos dizer que foi tanto, a gente vai dar um valorzão para a igreja, vamos dizer que foi tanto, a gente fica com o restante. Aí Pedro diz, por que Satanás entrou no coração de vocês? Vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus, e eles morreram por causa disso. Ele diz assim, porventura, retendo não era de vocês? Deus não exige, meu irmão, que você dê tudo que você tem. Isso aqui é um exemplo específico de uma viúva pobre. Mas Deus não está dizendo aqui que você venda seu carro, sua casa. Não. Em alguns casos, Deus pode fazer isso com a pessoa, pode tocar no coração dela. E dizer, olha, faça isso. Faça isso. Mas o ponto aqui é, aquilo que eu estou trazendo para a casa do Senhor, me custou quanto? Quanto é que me custou? Ou foi simplesmente sobra? Foi fácil? Foi algo que estava descartado? Abrindo um parênteses aqui, meu irmão, por favor, escute isso aqui que eu vou dizer. Pense numa coisa triste, chama-se bazar de igreja e a cesta do amor. Oh, meu querido irmão, se você está trazendo aquilo ali para a glória de Deus e para abençoar o seu irmão, se você ama o seu irmão como a você mesmo, você não pode trazer uma roupa rasgada. Você não pode trazer uma roupa queimada de ferro, manchada, que não presta mais porque o desodorante pregou e não sai mais de jeito nenhum. Aí você diz, vou dar para o bazar da igreja. Não, joga no lixo. Você não pode pegar um sapato, minha irmã, que você sabe que na hora que a pessoa der 2 passos vai descolar, e você trazer para o bazar da igreja para vender às irmãs da igreja. Você não está amando o seu irmão como a si mesmo. Você não pode trazer para a cesta do amor uma comida que está vencida, que com 1 semana depois vai vencer, que vai ter que jogar no lixo porque está cheio de bicho. Não. Você quer isso para você? Para sua casa? É assim que você trata seus filhos? É assim que você coloca na sua mesa? Não. Por que na casa de Deus a gente faz? Então eu tenho que dar o melhor. Porque eu estou fazendo para a glória de Deus, para o bem do meu irmão. Se eu vou dar uma camisa para o bazar, é uma camisa que eu usaria para vir para o culto. Se a camisa que eu vou dar, ela não serviria para mim vir para o culto, ou para ir para qualquer lugar com ela, se não serve mais, não serve para mim, não vai servir para o outro. Jogue no lixo, e a igreja não é lixo. Por favor. Ah, pastor, tem uma geladeira, eu queria doar para a igreja, eu posso mandar deixar aí? A geladeira está com o motor queimado, está enferrujada. Irmão, por favor, a igreja não é depósito. A igreja não é depósito. Se você quer tirar o lixo da sua casa, chame a urbana, chame qualquer carroceiro, mas não venha com essa história de querer mandar para a igreja, não. Porque aqui não é lixão, aqui não é depósito, é a casa de Deus. Agora, se o que você vai mandar para cá é aquilo que você usaria na sua casa normalmente,
e receberia qualquer visita sem vergonha nenhuma de expor aquilo ali, aí está certo. Voltando para o texto. Deus se importa com fidelidade. Fidelidade, coração, vida no altar. Terceira lição desse texto para nós aqui é que essa mulher, ela trouxe a oferta e depositou no gasofilácio, que seria administrada pelos líderes do templo, não por ela. O que eu aprendo aqui? Deus não lhe deu, meu irmão, autoridade para você administrar aquilo que Ele designou que as autoridades eclesiásticas deveriam administrar. O dízimo não é seu, a oferta não é sua. Então traga para a casa do Senhor, e a liderança da casa do Senhor é quem vai administrar. Existe um mal nas igrejas evangélicas muito grande. Qual é o mal? As pessoas quererem administrar o seu dízimo, principalmente quando é um valor alto. Então ela diz assim: o conselho não administra da forma que eu quero, então eu vou administrar. O que a igreja está precisando? Está precisando de um microfone, eu vou lá e compro com o meu dízimo. Está precisando de uma caixa de som, eu vou lá e compro isso, aquilo, outro. Mas botar no gasofilácio para os outros administrar, não, eu administro. Alguns até separam, né? Eu vou dar um pedacinho aqui nessa igreja, outro pedacinho naquela outra, outro pedacinho ali. Deus não chamou você para fazer isso não, meu irmão. E outros têm a desculpa, né? Não, mas eu não confio na liderança. Se você não confia na liderança, você está fazendo o que na igreja, meu querido? Está fazendo o quê? Ah, mas a liderança não está administrando da forma como eu queria. A preocupação sua tem que ser: a liderança está administrando para a glória de Deus? Não é o que eu quero. Meu irmão, o meu salário eu administro da forma que eu quiser, e para a glória de Deus, mas é como eu quiser. Agora, o dinheiro da igreja do Senhor não pode ser administrado da forma que eu quero, tem que ser administrado como Deus quer. É o conselho da igreja que, reunido em oração, discussão, chegando à conclusão da necessidade da igreja, da obra de Deus, a junta diaconal, a liderança da igreja que vai administrar aquele dinheiro. Não é você, não sou eu. Ah, mas se roubaram o dinheiro, vão prestar conta diante de Deus, meu irmão. Aquela liderança do templo estava corrompida. Lembra? Aquele templo, a liderança estava corrompida. Mas a mulher não deixou de dar a oferta. Sabe por quê? A parte dela ela fez. Não estou aqui defendendo liderança corrompida, por favor. O que eu estou dizendo é: se você está sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta, e você não concorda com a maneira como está sendo administrado, você tem meios para questionar, você vai ao conselho, você fala na assembleia da igreja, mas o que eu estou dizendo é que você não tem autoridade para você mesmo administrar o seu dízimo e a sua oferta. É a liderança. E se a liderança está fazendo algo indevido, pode ter certeza, Deus não está observando, Jesus não está observando. Ele estava observando não só o cara que estava colocando a oferta, mas o sacerdote que estava recebendo e a maneira como eles estavam administrando. Então, meu irmão, de um lado, o fiel, a pessoa que está contribuindo. Do outro lado, a administração da igreja, que também precisa ser fiel e precisa ter muito cuidado na administração dos recursos. Eu tenho que ser zeloso. Eu, o tesoureiro, o conselho da igreja, a junta diaconal, porque o dinheiro que nós estamos administrando aqui não é nosso, é do Senhor. E outra coisa, é oriundo de assalariados, de órfãos, de viúvas, de gente simples, de gente humilde, que depositou ali R$1, R$2, R$10, e que precisa ser administrado com muita sabedoria diante de Deus. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é, meu querido, não caia nessa onda de alguns crentes. Não, estou com raiva do pastor, não fui com a cara do pastor, vou segurar meu dízimo e não vou contribuir não, esse mês não. Vou dar em outro lugar. Meu querido irmão, não faça isso. Ou então aquilo que
acontece, né? E já aconteceu na nossa igreja. A pessoa, ela não era dizimista. O que ela fazia? Ela administrava o seu dízimo, que com certeza não administrava da forma correta. Comprava as coisas para a igreja. Aí um dia se aborreceu com a igreja, resolveu sair. Sabe o que foi que fez? Tudo que tinha comprado com dinheiro que não era dela, é do dízimo do Senhor. Essa pessoa chegou e disse: quem deu esse jarro foi eu, quem deu essa toalha de mesa foi eu, quem deu isso aqui foi eu, o carro está aqui fora para levar tudo, vou levar tudo que eu dei. Tudo. E levou. E eu não tenho dúvida que Papai do Céu trata com uma pessoa dessa. Porque o Senhor nos chamou para ofertar, para dizimar. E a administração da igreja, com sabedoria, administra, a casa do tesouro administra, e vai prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta como ofertante, e a liderança vai prestar conta como administradores dos recursos que não são deles, são do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, talvez que estejam assistindo, os membros da igreja sabem muito bem. A igreja presbiteriana, nós louvamos a Deus porque é uma igreja séria. Você contribui aqui, o dinheiro vai para o gasofilácio, ou entra na conta da igreja. No final do culto, o diácono com o tesoureiro, 2 diáconos, vai lá para trás, conta as ofertas, deu tanto de dízimo, tanto de oferta, assina um documento, os 3 irmãos que contaram, não pode ser só um, assinam e dá entrada na tesouraria. A conta do banco do mesmo jeito. E quando aquilo ali vai saindo, vai se dizendo para onde foi. Salário pastoral, água, luz, telefone, secretaria, dízimo ao presbitério, isso, aquilo, outro. E é feito um relatório. Esse relatório, ele é feito pelo tesoureiro, ele vai para o contador, a igreja presta relatório para a Receita Federal, porque a igreja é imune de imposto, mas ela não é imune de declarar, e também vai para a comissão de exame de conta, todos os anos. E essa semana mesmo eu cheguei para a comissão de exame de conta, e a presidente da comissão de exame de conta está aqui, irmã Jane. E eu disse para elas: eu quero que vocês sejam minuciosas, assim como o presbítero Júlio sempre foi. Foi isso, Jane? Eu quero que vocês olhem, que vocês nos ajudem, que vocês vejam, porque você está ajudando a mim, está ajudando o tesoureiro, está ajudando a casa do Senhor. Nós não temos aqui nada escondido, graças a Deus. Nós temos um tesoureiro que é um homem de Deus, que Deus tem abençoado, que Deus tem dado sabedoria na administração dos recursos. E fazer outra observação aqui: eu tenho o meu salário, graças a Deus, a igreja me paga e paga um bom salário, graças a Deus. Agora, eu não mexo no dinheiro da igreja. Eu estou há 10 anos aqui em Pirangi. Se eu entrei 5 vezes na sala da tesouraria, foi muito. E quando eu entro lá, é para receber o meu salário, quando não é transferido. Mas eu não termino o culto aqui e vou lá para saber quanto entrou, quanto saiu, para onde foi e está pegando o dinheiro da igreja. Jamais, jamais. Agora, com o meu salário, eu faço o que eu quiser. Com o dinheiro da igreja, não. Mas o ponto aqui é: não seja administrador daquilo que não é seu, é do Senhor. É a igreja do Senhor quem administra. Ah, mas isso, aquilo, outro. Você tem meios. Vem o conselho. Chama o tesoureiro. Procure saber para onde foi. Procure a comissão de exame de conta. Fale com a irmã Jane. Procure saber, se inteirar. Mas o que eu estou colocando à luz da palavra de Deus é: não seja dono ou administrador daquilo que não compete a você. Essa mulher doou. E meus irmãos, guarde isso aqui. Se todo pastor, se todo tesoureiro, se todo administrador de igreja tivesse noção
do que esse texto diz, eles tremeriam quando eles vão tomar uma decisão no que diz respeito ao uso das finanças da igreja. Porque, meu querido irmão, imagina aí uma irmãzinha viúva, pobre, humilde, que pega R$10. Para você, R$10 não é nada. Mas para algumas pessoas, R$10 é muita coisa. E ela pega aquele dinheiro e ela vem e coloca no gasofilácio. Como esse dinheiro precisa ser bem administrado e para a glória de Deus, porque senão eu vou pagar um preço muito alto. Muito alto. Mas tem pastor, tem tesoureiro, tem igreja que não tem noção disso. Não tem noção. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: esse texto está mostrando para nós o que é a verdadeira religião, a verdadeira piedade, o que é uma pessoa realmente que ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo. Essa viúva está aqui para nos ensinar que nós devemos olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração e fazer essa pergunta: será que eu já me converti de verdade? Ou eu sou simplesmente um religioso como os fariseus, os escribas, como aqueles homens que até vêm à frente, que até doam, que até fazem alguma coisa, que até contribuem, mas contribui para ser visto, para ser lembrado, contribui para aparecer? Ou será que eu contribuo, mesmo com sacrifício, mesmo aquilo ali, entre aspas, sendo pesado para mim, eu contribuo por entender a importância daquele ato, por entender a relevância daquilo ali na vida da igreja e do povo de Deus? Será que eu faço isso? Meus irmãos, há muita gente piedosa. Louvado seja Deus. Nessa construção aqui eu tenho visto milagres. Eu tenho visto exemplos. Eu tenho visto pessoas que contribuem, que ajudam. Eu tenho visto pessoas aqui contribuir com grandes somas de dinheiro. Grandes somas. Já houve momentos nessa construção aqui de irmãos que contribuíram com R$40 mil, R$60 mil. Eu já vi. A pessoa dizia assim: pastor, a coisa está apertada aqui, o que eu tenho na conta é tanto. E eu ia fazer um serviço, ia fazer isso ou aquilo, mas eu vou doar para a igreja. Eu quero ver a obra do Senhor andar. E a pessoa foi lá e doou. E eu vi também pessoas chegar e dizer: pastor, eu não tenho condições de dar mais do que isso aqui, um saco de cimento. Ou eu queria ajudar com qualquer valor. E ajudar. E ajudar. Eu tenho visto aqui pessoas descrentes. Descrentes. Chegar e contribuir. E dizer: eu quero contribuir com as portas, eu quero contribuir com a iluminação, eu quero contribuir com os bancos da igreja, eu quero ajudar. Descrentes. Mas eu também tenho visto crentes, que a gente chega aqui diante da igreja muitas vezes e diz assim: meus irmãos, nós estamos assim, nós estamos nessa campanha, fazendo isso, isso e isso, e a pessoa não está nem aí, não diz respeito a ela. E não é porque não tenha não, porque ela troca de carro, ela ajeita a casa, ela vive no shopping, mas é porque ela não tem amor à obra de Deus. Não entendeu. Não entendeu. Meus irmãos, minha mãe é assalariada. Ela ganha um salário mínimo. E são 3 pessoas dentro de casa. Para pagar água, luz, cuidar de tudo. Mas eu nunca vi minha mãe deixar de dar o dízimo e de levar a oferta para a casa do Senhor. E nessa construção aqui, eu não estou dizendo para a glória dela não. Nessa construção aqui,
Quantas vezes ela chegou aqui em casa e ela disse: meu filho, eu juntei um dinheirinho aqui para dar na obra do Senhor. E eu dizia assim: meu amigo, se minha mãe com um salário mínimo está fazendo isso, eu tenho que fazer muito mais. Eu tenho que fazer muito mais. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria que você saísse daqui nesta noite, ou você que está me assistindo. E como eu disse, se você quer uma mensagem mais detalhada, veja lá de Marcos 12, 41 a 44. Hoje à noite foi mais as aplicações. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, olhando o seu coração. Você ama a Deus de verdade, ou você ama o dinheiro? Você ama a obra de Deus? Você quer ver essa obra crescer? Você quer ver essa obra desenvolver? Você ama o seu próximo? Nós não estamos aqui fazendo nada para nós, meus irmãos. Eu vou passar e isso aqui fica. Isso aqui não é meu, não é de da Silva. Isso aqui é do Senhor. É para a obra do Senhor. Todo investimento que é feito aqui, meus irmãos, não é para um homem específico, é para a glória de Deus. Essas câmeras que foram compradas, o computador, todo o material de transmissão, é para que vidas sejam alcançadas. Nós estamos alcançando mensalmente aqui mais de 3.000 pessoas. Se uma alma dessa se salvar, meus irmãos, nós estamos felizes da vida. Valeu todo o investimento. E devemos investir mais, e mais, e mais, e mais. Então avalie seu coração, meu querido. Deus tem lhe dado riqueza, Deus tem lhe dado dinheiro, Deus tem lhe dado bens, Deus tem lhe dado transporte. Não é só para você, é para você investir na obra do Senhor. Invista na obra do Senhor. Invista. Eu não posso deixar de colocar isso aqui, está vindo no meu coração. Quando foi a última vez que você deu uma Bíblia para alguém? Você comprou uma Bíblia para alguém? Essa Bíblia aqui que eu estou, ó, quando eu cheguei, os irmãos disseram: uma Bíblia bonita, tal. Sabe quanto é uma Bíblia dessa aqui? Ó, é capa dura, Nova Almeida. Sabe quanto é? R$23. Por que você não compra uma Bíblia e dá de presente para alguém? Quando foi a última vez que você investiu na vida de alguém? Que você colocou o seu carro à disposição para levar alguém para a casa do Senhor? Que você fez alguma coisa? Nós precisamos, meus irmãos, aprender isso. Porque a vida, por favor, hoje nós vivemos, eu colocava pela manhã, na era do investimento, né? O que está na febre hoje, a febre do momento é investir, investir, investir. Investir no tesouro, investir em ações, isso, aquilo, outro. Não há nada de errado nisso, meu irmão. Glória a Deus, se você sabe, se você entende do mercado, do comércio, e você pode investir e vai ganhar muito dinheiro, glória a Deus, eu quero que você ganhe mesmo. Mas entenda, como disse o diácono André na palestra que ele deu na UPH, entenda que quando você está trazendo o seu dízimo e a sua oferta, você não está jogando dinheiro no mato, não. Isso aqui é para a glória de Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém não, meu irmão. Não fica devendo nada a ninguém não. Então, quando você estiver fazendo o seu planejamento financeiro, planeje também lá ser um dizimista fiel, ser um ofertante, contribuir com a casa do Senhor. Planeje, coloque lá. Porque isso vai revelar o seu coração. Isso vai revelar quem você é diante do Senhor. Sabe qual é o grande mal da igreja evangélica brasileira? Eu sei que o que eu vou dizer agora é polêmico e talvez no final da mensagem complica mais ainda. Mas você sabe qual é o grande mal da igreja evangélica brasileira? É que nós fomos doutrinados a sermos dizimistas malaquianos. Sabe o que é isso? Os pastores ensinaram para a igreja o seguinte: meus irmãos, vocês têm que dar o dízimo, porque lá em Malaquias diz que você tem que dar o dízimo, e os pastores só falam de Malaquias, né? E os crentes aprenderam que se ele não der o dízimo, o devorador vem e leva tudo que ele tem. Porque os pastores diziam assim: se você não der o dízimo, você vai deixar na farmácia, você vai deixar não sei aonde, não sei aonde.
E aí os crentes, eles são dizimistas não porque eles amam a Deus, mas porque estão com medo do devorador. É um negócio. É a agiotagem evangélica. Então, eu tenho que dar, eu tenho que dar. E aí o que a pessoa faz? Ela calcula os centavos. Sabe o fariseu? Ele calcula os centavos. Quanto é que eu recebo? Tanto. Quanto é que vai ser meu dízimo? Eita, isso aqui, pronto, bateu os centavos. Aí eu boto no envelope, registro, boto meu nome, eu quero a assinatura do tesoureiro e eu ainda coleciono os envelopes. Também eu não dou mais nada não. Porque o meu objetivo é simplesmente repreender o devorador. E como é que eu repreendo o devorador? Dando o dízimo, dando 10%. Já dei, desculpa a expressão, se dane agora. Não peça mais nada não, que eu não dou mais não. Aí perguntaram para o Dr. Shed lá em Campina Grande, Dr. Shed, quanto é que é o valor da contribuição à luz do Novo Testamento? Porque existe a discussão, né? Se o dízimo é do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Como é que o senhor explica? O Dr. Shed disse assim, a contribuição, como é que você deve contribuir? Sabe como? De acordo com o tamanho da graça que Deus colocou no seu coração. Qual o tamanho da graça que Deus colocou no seu coração? Quando a gente contribui de acordo com a graça que Deus colocou no nosso coração, nós vamos dar 10%, mais de 10%. Nós vamos contribuir de acordo com a graça e com a necessidade da obra do Senhor. Não é só uma regrinha de 10%. Eu contribuo porque eu quero que a obra do Senhor cresça, que a obra do Senhor progrida, que vidas sejam salvas para a glória do Senhor. Então, meu querido irmão, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus aplique essa mensagem no seu coração. É que você entenda que dízimos, ofertas, contribuições, vai muito além de valores, de quantidade. Está falando de fidelidade, de coração, de gratidão, de vida no altar. Vamos ficar de pé para a gente orar?